Bortoleto revelou ao vivo o maior segredo técnico da Audi, e o fez logo depois de cruzar a linha de chegada em Spa. Se você quer entender por que a equipe está em pânico com o que ele disse, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque essa declaração tem consequências que vão muito além de um fim de semana. Por trás do 8º lugar histórico de Gabriel Bortoleto em Spa-Francorchamps, esconde-se uma crise política e de engenharia sem precedentes dentro da Audi. O brasileiro cansou de calar a boca. Perdeu a paciência com os panos quentes da equipe e decidiu expor a falha crônica do motor alemão que está sabotando suas corridas semana após semana. Uma limitação técnica grave que a alta diretoria tentava abafar, e que agora força Binotto a tomar decisões nos bastidores que ele preferia evitar tomar em público. O mais revelador é que essa declaração não veio no momento de frustração. Veio no momento de maior visibilidade possível, logo após cruzar a linha de chegada num circuito que o mundo inteiro da Fórmula 1 estava assistindo. Não foi acidente. Foi escolha. O que Bortoleto revelou logo após cruzar a linha de chegada em Spa deixou os engenheiros em Ingolstadt e em estado de pânico. O brasileiro escancarou sem cerimônia o motivo real pelo qual o carro da equipe alemã arrasta nos primeiros metros de cada grande prêmio. Não estamos falando de detalhe de acerto, erro de pilotagem ou falta de sorte. Estamos falando de uma falha conceitual na concepção da unidade de potência de 2026, um erro que foi tomado no início do projeto, quando o conceito foi aprovado em Nürburgring, e que agora não tem correção rápida disponível dentro das regras atuais. Segundo o próprio piloto, a Audi projetou um turbocompressor superdimensionado, totalmente desalinhado com as exigências do novo regulamento técnico da categoria. Enquanto os motores da Ferrari e da Mercedes conseguem reduzir drasticamente a rotação na hora em que o piloto solta a embreagem manual sem perder a pressão de sobrealimentação, permitindo uma reação agressiva e uma arrancada explosiva, o conjunto motriz da Audi é refém de um limite físico difícil de contornar. Se o piloto tentar reduzir o giro do motor ao nível das rivais para buscar tração, o motor simplesmente apaga no meio do grid. Para evitar que o carro morra e cause uma tragédia na largada, Bortoleto é obrigado a manter a rotação elevada, o que gera patinagem excessiva dos pneus traseiros e transforma cada arrancada num pesadelo de posições perdidas. São 17 posições perdidas apenas em procedimentos de largada ao longo da temporada de 2026. Um dado que evidencia o quanto o brasileiro precisa pilotar no limite do possível a cada corrida para recuperar na pista o prejuízo provocado pela própria fábrica. Para colocar em perspectiva, 17 posições perdidas nas largadas representam mais de uma posição e meia perdida por corrida, em média. Num campeonato tão comprimido no pelotão intermediário quanto de 2026, cada uma dessas posições representa décimas de pontos que somadas mudariam completamente a posição da Audi na tabela de construtores. A raiz desse problema vai mais fundo do que o tamanho do turbocompressor. Com o regulamento de 2026 eliminando o MGUH, o motor gerador acoplado ao turbo que nas gerações anteriores mantinha o compressor em rotação durante os momentos de baixa demanda, a Audi perdeu o principal mecanismo que mascarava o lag de um turbo grande. Nas gerações anteriores, o MGUH funcionava como uma ponte elétrica entre o motor e o turbo, mantendo a pressão de sobrealimentação estável mesmo quando o piloto levantava o pé. Sem ele, um compressor volumoso como o da Audi leva mais tempo para responder. E nos primeiros metros de uma largada, esse tempo é exatamente o que separa uma saída limpa de uma catástrofe de posições. Ferrari e Mercedes escolheram turbos menores, aceitando um teto de velocidade de ponta ligeiramente inferior mas garantindo resposta imediata na saída de curva e nas largadas. A Audi foi na direção oposta, apostou num turbo maior para ter mais potência nas retas longas, mas criou um problema estrutural que aparece exatamente nos momentos mais críticos de cada corrida. E se a situação técnica da unidade de potência é um drama, a performance de Bortoleto dentro da pista se transformou numa humilhação crescente para Nico Hülkenberg. Um veterano com mais de 16 anos de experiência na elite do automobilismo está sendo completamente eclipsado pelo jovem brasileiro, corrida após corrida, pista após pista. O placar da temporada é implacável, 10 pontos de um lado, 0 do outro. E todos os 10 saíram do mesmo cockpit. Em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais rápidos e exigentes do planeta, onde a falta de cavalaria do motor Audi deveria ser uma sentença de morte nas longas retas e na mítica subida do Eau Rouge, Bortoleto operou um milagre. Levou o carro até o Q3 na classificação, deixou o Hülkenberg para trás mais uma vez e durante a corrida de domingo superou equipamentos mais equilibrados como os da Alpine e da Racing Bulls. Mesmo perdendo terreno na largada para Franco Colapinto e Liam Lawson por causa do vício do turbo, Bortoleto manteve um ritmo de corrida alucinante, gerenciou o desgaste de pneus com frieza e aproveitou com maestria a janela do virtual safety car, estendendo o primeiro stint além do convencional e reaparecendo na pista na posição certa.
O resultado final foi um 8º lugar com sabor de vitória, ficando atrás apenas das 4 superpotências do grid, Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Em outras palavras, a Audi terminou como a 5ª equipe mais rápida num dos circuitos mais penalizadores para seu pacote. Senech teve que vir a público rasgar elogios e admitir que o brasileiro deu uma aula de maturidade e pilotagem limpa ao segurar a pressão de Lindblad até a bandeirada. O que o diretor de corridas não disse, mas que o paddock entendeu, é que a performance expôs ainda mais a diferença entre os dois pilotos do mesmo carro. O contraste com Hülkenberg em Spa foi de uma crueldade que os números registram sem emoção. No speed trap oficial da FIA, o alemão cravou 314,5 km/h, a terceira velocidade mais alta de toda a corrida. Bortoleto marcou 309,1 km/h, apenas o 7º mais rápido. Uma diferença de 5,4 km/h a favor do piloto que chegou quase meio minuto atrás. Mesmo carro, mesma pista, mesmo regulamento. Isso não sugere que Hülkenberg é tecnicamente inferior em velocidade pura. Sugere algo mais complexo e mais difícil de resolver, que o estilo de pilotagem do veterano é incompatível com o que o R26 exige neste momento do desenvolvimento. Hülkenberg pilota como os carros pediam nas gerações anteriores, agressivo na entrada, confiando no downforce para estabilizar. O R26 de 2026 pede o oposto, entradas mais suaves, gerenciamento energético antecipado e confiança no nível de aderência mecânica que os carros antigos não tinham. Bortoleto veio das categorias de base recentemente, onde esse tipo de pilotagem já era necessário. Adaptou-se instintivamente. Hülkenberg está aprendendo aos 38 anos, corrida a corrida, com o relógio contando. A grande questão que está queimando os bastidores é direta. Por que a Audi não resolve o problema do turbo de uma vez por todas? E é aqui que entramos na parte mais obscura da política da Fórmula 1. Binotto está com as mãos atadas pelo rígido teto orçamentário imposto pela FIA para o desenvolvimento dos motores. Redesenhar um turbocompressor do zero, alterar a arquitetura do fluxo de ar e recalibrar todo o mapa da embreagem exige investimento brutal e meses exaustivos de testes em bancada. A diretoria já admitiu nos bastidores que essa correção definitiva não vai acontecer em 2026. O mecanismo ADU da FIA, que concede horas extras de desenvolvimento para fabricantes com déficit comprovado de potência, existe, mas não funciona com a velocidade que a Audi precisaria para impactar os resultados desta temporada. As concessões abrem espaço para testar e validar peças, mas o processo de aprovação, fabricação e integração ao carro leva meses. O que for testado hoje chega à pista, no melhor cenário, para 2027. Ou seja, a cúpula da Audi está condenando Bortoleto a disputar o campeonato inteiro com um vício de fábrica que compromete o início de todas as suas corridas, exigindo paciência de um piloto que quer e precisa vencer agora para construir a própria reputação no mercado. Ao declarar publicamente que a equipe precisa lidar com o problema que tem, porque se descer o giro do motor ele morre, Bortoleto mandou um recado direto para a fábrica. Escancarou a incapacidade dos engenheiros alemães em acompanhar o ritmo de desenvolvimento e a expertise técnica de fabricantes como Ferrari e Mercedes. Não foi desabafo improvisado. Foi uma declaração calculada, feita no momento de visibilidade máxima, com todo o paddock ouvindo. E o efeito foi imediato. Os engenheiros de Nürburgring viram a declaração circular nas redes especializadas antes mesmo do fim do dia. A frase foi traduzida para o alemão e chegou aos executivos de Ingolstadt no mesmo domingo. Internamente, fontes indicam que o tom das reuniões técnicas na semana seguinte foi diferente, mais urgente, menos defensivo. As declarações de Bortoleto e sua atuação magistral acenderam um sinal de alerta em toda a Fórmula 1 e geraram um efeito dominó perigoso para o futuro do projeto. Enquanto a imprensa internacional e os jornais europeus rendem homenagens à capacidade do brasileiro de tirar leite de pedra e calar os críticos que duvidavam do seu potencial no segundo ano de categoria, equipes de ponta já começam a se movimentar nas sombras. Dirigentes estão observando atentamente a insatisfação do piloto com as limitações da estrutura alemã. A McLaren, que tem histórico de relação com o piloto através de sua gestão representada por Fernando Alonso, não passa despercebida nesse contexto. A Ferrari, que sempre observa talentos jovens com olho clínico, também não está alheia ao que está acontecendo. Se a Audi continuar falhando em entregar o motor à altura do talento de Bortoleto, insistindo em amarrar seu desempenho com erros primários de engenharia, o risco de perder sua maior joia para um contrato milionário com uma equipe maior é uma realidade que o paddock já discute em voz baixa. O piloto mesmo foi claro sobre o próprio estado de espírito. Está feliz pelos pontos, mas não está na Fórmula 1 só para pontuar. Quer estar lutando por vitórias e pódios. E sente que a equipe tem potencial de chegar lá pelo ritmo de desenvolvimento que está vendo de dentro. A questão é,
Esse desenvolvimento vai chegar rápido o suficiente para que o piloto ainda esteja lá quando acontecer? Na Fórmula 1, o mercado não espera promessas. Ele responde a resultados, e os resultados de Bortoleto estão sendo notados por todo mundo, menos pela tabela de construtores. A pressão sobre Binotto e sobre a engenharia de envio atingiu o ponto de ebulição. O projeto precisa entregar respostas, não apenas resultados pontuais salvos pelo talento de quem está dentro do cockpit. Porque talento sem equipamento tem prazo de validade no mercado mais competitivo do automobilismo mundial. E esse prazo está correndo. Até quando Bortoleto conseguirá operar milagres e salvar a honra da Audi com um carro que morre na largada? Ou essa guerra técnica velada vai explodir de vez e provocar uma reviravolta no mercado da Fórmula 1 antes de 2027? Comenta aqui embaixo com sinceridade. E se você quer continuar acompanhando essa crise semana a semana, com análise real e sem narrativa de assessoria, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque essa história ainda não chegou na metade, e o próximo capítulo pode ser o mais pesado de todos.